Olá, seja bem-vindo! Está no ar o programa Mais Esportes e hoje eu tenho dois convidados. Ao meu lado, Gabriela Vasconcelos, ela que é atleta profissional de luta de braço desde 2000 e só para citar um número, 24 títulos mundiais. E aqui com a gente também o Vitor Munhoz, ele que é treinador da Gabriela, também atleta e um número também, só 90 títulos. Tá bom para vocês? Começar o nosso papo aqui com a Gabriela, primeiro as damas. Gabi, muito obrigado por ter aceito o convite para essa entrevista e desde 2000, então, 17 anos de carreira? Isso, eu agradeço a você pelo convite, a oportunidade de falar um pouco da minha história, da luta de braço, das nossas carreiras. Comecei com 12 anos, em 2000, e tive uma pausa aí em 2009, mas ao total são 17 anos de carreira, bem vitoriosa, posso dizer, muito feliz com os meus feitos e pretendo estender esses 17 anos por muito mais, até o corpo aguentar. E é bem vitoriosa mesmo, já já a gente vai citar todos os seus títulos. E também quero agradecer aqui o Vitor Munhoz por ter aceito o convite para a nossa entrevista. E Vitor, desde quando que você decidiu, falou assim, não, eu quero luta de braço para minha vida? Primeiramente, obrigado pela oportunidade. Nosso esporte amador sempre é bom ter um espaço para a gente poder falar da nossa modalidade. Então agradecemos você muito. Eu comecei um pouquinho depois que ela, foi em 2011, tem seis anos que eu comecei. Faz pouco tempo, mas eu já venho de outro esporte também. Já treinava powerlifting, supino. Então já tenho uma base já de uns 10 anos antes que isso. Então eu me interessei pelo esporte, entrei no estreante, fui campeão. E foi, agora estamos aí. Aliás, quem quiser acompanhar, pode digitar lá no YouTube, na TV Câmara. Eu já fiz uma reportagem sobre powerlifting, viu? Levantamento terra, supino. Já fiz uma reportagem sobre o assunto, é só conferir lá no YouTube da TV Câmara Campinas. Só para deixar claro, gente, é luta de braço, não é braço de ferro. Ou a gente pode falar braço de ferro? A gente é bonzinho, a gente deixa vocês falarem braço de ferro, apesar do nome oficial da modalidade ser luta de braço. É como se fosse o ping-pong para tênis de mesa, e aí, por mais que não seja o nome do esporte, é melhor que as pessoas saibam que existe, pelo menos como braço de ferro, do que desconhecer totalmente, né? Então, mesmo que seja para popularizar, a gente aceita o braço de ferro também. Tudo para popularizar o esporte, né? Exatamente. Mas tá certo. Mas aqui, a partir de agora, a gente vai usar luta de braço, que é o nome oficial. Gabriela, você falou então que começou em 2000. Se você tem 28 anos, você começou aos 11 anos, 11, 12 anos? Isso, eu comecei com 12 anos. Eu fui convidada por uma outra atleta que já fazia a modalidade e eu fazia ginástica olímpica. Então ela me olhou por um tempo e me achou aparentemente forte, que eu talvez me encaixasse no perfil da modalidade, me convidou e eu fui bem... Eu nem sei, eu não queria, não sabia nem que era uma modalidade esportiva. Eu não quis, mas assim, eu sempre fui meio tímida e aí eu fiquei com vergonha de falar que não e falei que sim, só para não recusar o convite. E aí eu comecei, em 3 semanas eu participei de um campeonato paulista na categoria adulto e fui campeã. Com 12 anos de idade, 3 meses só praticando, 3 semanas praticando a luta de braço. E aí você já foi campeã de um torneio adulto. Exatamente. A ginástica te deu uma base para a luta de braço? Com Tem certeza. isso de um esporte ajudar o outro? Com certeza. A ginástica olímpica é um esporte muito completo, muito complexo. Ele trabalha várias capacidades físicas, várias habilidades motoras. E me deu base para poder iniciar minha carreira já ganhando uma base de força. Porque no começo da minha carreira eu aprendi o mínimo da técnica, né? Inclusive até hoje a gente aprende técnica. Então, no começo foi mais assim, era mais uma força bruta mesmo, que eu adquiri com anos, treinei 10 anos a ginástica olímpica antes disso. E depois que eu fui aprimorando a técnica, então realmente eu era bem forte para 12 anos, para ganhar um campeonato de atletas que já eram mais experientes. E então assim, a ginástica prepara, eu sou fã da ginástica olímpica até hoje, trabalho com isso. E eu tenho certeza absoluta que ela prepara para uma gama de esportes depois que são um pouco mais restritos quanto a capacidades que você precisa ter, habilidades específicas.
E a gente pode dar um exemplo da Fabiana Müller, que depois, em pouquíssimo tempo treinando no salto com vara, já se destacou. E ela fala, e eu falo também, que a ginástica deu uma base fundamental para a gente conseguir iniciar numa outra modalidade esportiva, mas não tão do zero quanto algum outro atleta. E hoje em dia a gente é questionado assim, quando o pessoal não conhece do esporte, pergunta, é técnico, é força? Mas ela tem técnica, né? Isso daí prova até um pouco que às vezes a força bruta ganha da técnica. Como ela falou, a gente aprende técnica diariamente. Então, nesse caso dela, ela foi na força bruta e ganhou. Eu não sabia nada de técnica. E ô Vitor, a Gabriela ela teve uma base porque ela começou cedo, então com 12 anos ela já iniciou no esporte e hoje tem aí inúmeros títulos. Você começou recentemente, há 6 anos atrás. Você sente falta dessa base? E existe uma categoria de base na luta de braço? Você vai avançando nível, por exemplo, até 18 anos tem uma categoria ou é por peso e não tem essa de idade? Então, existem várias categorias na luta de braço. Como ela falou, ela competia na categoria júnior até 18 anos. E essas categorias são subdivididas por pesos. Tá. Geralmente de 5 em 5 quilos até, no masculino até 90 quilos, depois de 10 em 10, e acima de 110 quilos é livre. E no feminino é de 5 em 5 até 70, e depois 70, 80 e acima livre. No caso dela, por exemplo, ela já competiu com menina na categoria de 70 quilos, ela é campeã mundial. Ela competiu com menina da categoria de cima de 80 quilos, campeã, que pesava 130 quilos, por exemplo, no campeonato absoluto, que é quase o dobro do peso dela. Tá. E ela conseguiu vencer essa menina. Ela é de qual país mesmo? Da Letônia. Da Letônia, uma menina. Então, assim, é subdividido, mas entre os campeões tem o campeonato absoluto também. E também existem os campeonatos estreantes, que são campeonatos que a federação organiza para pessoas que nunca competiram. Tá. Para não chegar e já se desestimular, porque é bastante equilibrado o nível no Brasil. Então, pelo menos eles têm chances de lutar de igual para igual com atletas que estão começando assim como eles. E depois, se eles se classificarem entre os 3, eles podem participar do Paulista. E aí eles começam a participar de campeonatos que são com os atletas mais profissionais. Para quem está em casa e começou a se interessar pelo esporte, como é que funciona a luta de braço, didaticamente? A luta de braço ela é disputada numa mesa, os atletas ficam em pé, não sentados, como muitos acreditam. Já foi sentado há muitos anos atrás. A gente tem almofadas de apoio para cotovelo, pinos para segurar a mão oposta. Existem regras de alinhamento de ombros e de cotovelos e punhos, que os 2 árbitros que ficam um de cada lado da mesa orientam os atletas a ficarem de maneira mais justa possível, de igualdade. Okay. Aí ele dando a autorização, que aqui no Brasil eles falam atenção já, como largada, aí o atleta pode mexer punho, mexer mão. As únicas restrições são, eles não podem erguer o cotovelo ou tirar o cotovelo da almofada para baixo, não pode soltar o pino de apoio, e não pode apoiar o ombro no braço, ou descer tanto o corpo que passe da altura da mesa. Tem algumas regras mais específicas que não é tão nítida quando a gente está começando, mas basicamente você tem que tentar abaixar o braço do oponente até a altura da almofada, que tem uma altura de 10 centímetros, proposital para que não haja lesões, porque se você passa do nível muito para baixo, a chance de ter lesão é maior. Então ela é toda estruturada numa angulação que não causa lesões. E muito importante para quem se interessa pelo esporte é que procure alguma pessoa que realmente entenda, porque a luta de braço ela é muito fácil de se aprender, porém ela é muito fácil de se machucar, porque, como eu acabei de falar da angulação, é um tipo de alavanca que não faz parte do nosso dia a dia. Uma vez que você saia do ângulo correto, as chances de lesões aumentam 100%. Até o papel do árbitro, quando tem posição de fratura, o árbitro para a luta. Foi instaurada uma regra para que a posição de lesão seja uma falta também da pessoa. Como qualquer esporte, né? Sim. Todo esporte tem uma falta, tem uma infração. E tem um risco de lesão também, né? Você é jogador grande. De futebol, tá? Mas, por exemplo, se eu te machuco no futebol, a culpa é minha. Se você se machuca na luta de braço, a culpa é sua. Entendi. Entendeu? Porque você que entrou numa posição de risco. Não tem como o oponente tentar te machucar se você estiver numa posição segura. Tá. Então... Mas assim, só para te dar um dado, você falou de iniciação, do pessoal se interessar,
Hoje aqui no Brasil, um campeonato estreante dá uma média de 80, 100 atletas. Por aí. Tem uma amiga nossa da Rússia, ela falou que um campeonato estreantes, júnior, categoria júnior, só júnior, lá dá 400, 500 atletas, só de criança. Então, assim... O Brasil está muito atrás ainda. Lá é normal o braço de ferro, lá é... Faz parte da cultura deles. Do leste europeu todo, esses esportes de força e a luta de braço também faz parte da cultura. É como se fosse futebol aqui pra gente. É isso que eu ia perguntar, porque vocês citaram Letônia, Rússia, é um esporte que é mais divulgado, difundido no leste europeu, nesses países, mas o Brasil está muito bem, porque você tem muitos títulos mundiais brasileiros. Vitor, você também quase 90 títulos. Então, vocês são exceções ou o Brasil realmente é um país que está brigando aí de igual para igual? Tirando isso da tradição, que lá sempre tem, a concorrência talvez seja até maior para ir para o Mundial, no Mundial só os 2 melhores de cada país vai, para começar. Tá. Então, assim, para estar no Mundial, você tem que ser no mínimo bom no seu país. Então já começa por aí. No leste europeu, é o que ela falou, esse negócio da tradição do esporte de força, talvez dê prioridade para eles. Eu acho que mais, assim talvez, como né? em várias modalidades, em vários países que investem no esporte enquanto educacional, a gente tira a qualidade da quantidade. Então, lá, se tem 500, 400 atletas da categoria júnior querendo 2 vagas para participar do campeonato nacional russo, que de lá vai sair 2 vagas para ir para o Mundial, ninguém que está nesses 6 lugares, não tem como eles serem ruins. Porque eles têm que ganhar de muitas pessoas. Sim. Mas ela já ganhou de todos esses. Ucrânia, Rússia, Cazaquistão, todo o leste europeu lá. E então, assim, perguntando se o Brasil está bem representado, com certeza está. A gente está crescendo e tentando levar ao máximo. A gente está cada vez... O Brasil está crescendo, então tem um investimento ou é mérito próprio? Vocês treinam e o mérito é todo de vocês. Existe uma confederação por trás? Existe uma ajuda de psicólogo para vocês? De nutricionista? Vocês têm apoio? Olha, a gente, na verdade, tem que ir em busca do nosso... Nós não temos, por exemplo, uma comissão técnica com nutricionista, psicólogo. Não tem? Não. Não tem em Campinas ou não tem no Brasil? Não tem no Brasil. Seleção brasileira. Nossa. Mas a confederação está sempre por trás. A gente vai para os mundiais representando a confederação brasileira, a seleção brasileira. Existe todo um ranqueamento durante o ano inteiro e que proporciona que os bens ranqueados formem a seleção brasileira, sejam convocados a representar o Brasil nos mundiais. Porém, a partir desse ponto, as buscas por apoio são individuais. E aí, infelizmente, muitos deixam de ir e, felizmente, a gente tem conseguido apoio para conseguir participar todo ano. Bom, esse primeiro bloco já está encerrado e eu vou querer saber de vocês. Se é um esporte amador, se tem competição na Rússia, se tem várias competições no leste europeu, como é que vocês fazem para arrumar dinheiro para poder ir nessas competições? O que vocês fazem, se vocês são professores? Já já essas questões e muito mais aqui no Mais Esporte sobre luta de braço. Olá, voltamos com o segundo bloco do Mais Esportes e hoje nós estamos falando de luta de braço com a Gabriela Vasconcelos e o Vitor Munhoz. No final do primeiro bloco a gente estava falando como se sustentar num esporte amador. Gabriela, qual é a sua profissão então? Eu sou formada em Educação Física e hoje eu trabalho numa academia com personal trainer, aulas de ginástica e musculação e também sou auxiliar técnica da equipe de Campinas de ginástica olímpica. Então, eu tenho 2 empregos, trabalho o dia inteiro e a hora que sobra um tempinho eu tenho que ter energia para treinar ainda. Quer dizer que aquela base da ginástica que foi a sua infância permanece até hoje como professora? Ah, com certeza. Eu acredito muito na capacidade transformadora dos esportes e a ginástica olímpica me pegou desde criança. Então, não pude mais continuar como atleta, mas não me desliguei da modalidade, hoje eu sou professora. Ótimo. E você, Vitor? Eu também tenho a mesma profissão que ela, sou professor de Educação Física, personal também. E na questão que você está falando a respeito de verba, para a gente conseguir viajar, para a gente conseguir
para fora do país, tal, que todo ano a gente tem que ir. Sim. Isso aí é uma briga diária, é uma luta nossa também. A gente tem alguns incentivos, a gente compete pela Prefeitura de Indaiatuba, eles dão incentivo para treino para a gente. Isso daí são poucos atletas que têm. E o incentivo o que é? Um local para treinar ou é uma verba mesmo? Então, eles dão um local para treinar, eles dão uma verba para a gente conseguir treinar lá e tal. E assim, tem um incentivo do governo, que é a Bolsa Atleta Federal, que você tem que ficar entre os 3 primeiros colocados num campeonato mundial para conseguir dar entrada nessa bolsa. Tá. Então, assim, você tem que estar em alto nível para conseguir isso daí. Infelizmente é um apoio que o governo dá pra gente, porém ele só vai te apoiar depois que você sozinha conseguir se destacar, entendeu? Ele não apoia não estou falando de todos os trabalhos do governo, mas esse programa só vai te dar incentivo depois que você mostrar que você merece por méritos próprios. Ou seja, vamos resumir para o pessoal de casa. Para você participar de um campeonato mundial, você tem que pontuar principalmente em 4 competições. Sim. Essas competições sempre ocorrem longe aqui da cidade de Campinas e vocês têm que desembolsar um dinheiro para ir até a cidade, hotel, alimentação. Depois que vocês desembolsaram e ganharam a competição, se classificaram para o Mundial, vocês ainda têm que desembolsar o dinheiro para ir nesse país, ficar nesse hotel, se alimentar, é isso. Pagar a inscrição do campeonato, que tudo em euro. Inscrição de campeonato também. A gente faz vaquinha, faz rifa, faz festa. A gente tem apoio de algumas lojas de suplemento, no caso dela, no meu caso também. Também agora consegui o apoio da marca Universal Nutrition de suplemento. Então, assim, a gente tem apoio de algumas instituições, algumas empresas, mas não muito insuficiente. Não cobre todas as despesas. Mesmo eu tendo apoio, ele tendo apoio de algumas empresas, a gente continua fazendo rifa, a gente continua, porque o gasto é muito grande. Mas a gente não quer desestimular ninguém não, porque o esporte é muito legal e quem corre atrás consegue, né? Sempre consegue. E se a gente não a briga diária de qualquer pessoa, né? Não tem, nada é fácil. Não adianta você querer entrar na modalidade, ganhar um campeonato e viver disso. Esporte amador, infelizmente, tem que lutar para isso. Mas a gente tem alguns tipos de incentivos como esse que a gente está falando. Poucos atletas vivem da luta de braço, mesmo em países que são culturalmente a modalidade é mais conhecida. Tá. Então, a pessoa que se interessa pela luta de braço, ela se interessa por achar legal, ter alguma qualidade, uma oportunidade, a gente viaja o mundo com isso. Mas só fica quem gosta. Eu recebo mensagens do pessoal do Nordeste, de vários lugares do Brasil, perguntando: você ganha bastante dinheiro com luta de braço? Porque eu quero entrar para ganhar dinheiro. Então, assim, primeiramente, tem que gostar do esporte e ir pelo esporte em si. O que vier é consequência. Se você conseguir chegar lá... A gente tem que lembrar que qualquer modalidade esportiva traz benefícios da saúde, benefícios sociais, abre portas, oferece oportunidades que a gente, talvez fora desse contexto, não tivesse. Porém, inclusive as pessoas que vivem de esporte começaram a praticar e se mantiveram praticando por gostar muito de fazer. E esse é o princípio do esporte, esse é o objetivo, é você ter prazer numa modalidade que você tenha capacidade suficiente, que você tenha um talento, que você seja bom, é gostar. Inclusive, a época que eu parei foi porque me deu um estalo, assim, e eu peguei uma birra, porque eu tinha me machucado, não estava mais sentindo prazer. E eu falei, eu não vivo disso, eu não preciso ficar num ambiente que eu não estava me sentindo bem por nada. Sim. Deu um ano, eu esclareci minha mente, falei, não, eu gosto muito, eu quero voltar, e aí eu voltei e até hoje eu não penso em parar mais. Mas o esporte, ele tem que ser prazeroso, e você tem que gostar e fazer porque você gosta, e se você puder usufruir, ganhar dinheiro e ficar famoso, qualquer coisa assim, melhor ainda. Mas não pode reconhecimento, mas não pode principal. ser o objetivo de você querer fazer uma modalidade esportiva. Assino embaixo em tudo que você falou agora e já eu quero abordar mais sobre esse assunto de saúde, mas antes ainda vou tocar mais um pouquinho no assunto financeiro. O Vitor falou aí da Bolsa Atleta. Você tem que ser os 3 primeiros que se classificaram em um mundial para poder receber esse benefício do governo. Isso. Queria saber de vocês o que você acha dessa Bolsa Atleta, se é fundamental, se o programa tem que expandir.
Eu acho que é ótimo, né? Eu acho que desde que o programa foi implementado em 2005, incentivou muitas pessoas a meio que se arriscarem um pouco mais, talvez até pegar uma dívidazinha aqui para se arriscar e depois receber esse retorno para participar de Mundial. E assim, a gente tem que estar ciente das limitações do esporte. Assim, não vai ser amanhã que de repente todo mundo vai querer patrocinar a gente e ganhar dinheiro assim. Então, não é o suficiente, porque existem tantos atletas talentosos que poderiam participar de campeonatos internacionais e se sair bem, porém não têm apoio e deixam de ir. Mas é bom para quem, de uma maneira ou de outra, consegue ir, se destaca lá fora, tem um reconhecimento. Mas, eu acredito que tem que ampliar, assim, você perguntou a respeito. Antigamente tinha a Bolsa Atleta Nacional, os 3 primeiros colocados do Campeonato Brasileiro. Faz uns 5 anos que eu acho que não tem mais. Isso era um grande incentivo também, porque você tinha essa bolsa para conseguir ir para o Mundial. Então era um degrau a menos que você tinha que percorrer para chegar lá. Então eu acho que isso daí fez muita falta também. Várias pessoas se desestimularam quando cortou essa bolsa. Porque também a pessoa trabalha, hoje em dia a situação não é boa para ninguém e o cara não pode entrar numa dívida para ir para o Mundial correndo o risco de não ter retorno nenhum e ficar com uma dívida depois, né? Pelo que eu sei, não posso falar se é 100%, mas o governo destina tipo 10% da verba para 100 modalidades não olímpicas e 90% para 40 modalidades olímpicas. Então eu acredito que antes, como existem muitos esportes que não estão no quadro olímpico e muitos atletas e várias categorias de várias modalidades esportivas, ficou pouco a verba e eles cortaram algumas modalidades da Bolsa Nacional e aí manteve só a internacional. E aí muitos deixaram de receber. Infelizmente o foco é onde aparece, que é nas modalidades olímpicas. Faltando 5 minutos só para acabar esse segundo bloco, eu tenho muitos assuntos, então vamos lá. Questão de saúde. Muitas pessoas olham o corpo de vocês forte e aí já associam pessoas bombadas. Existe antidoping nessas competições? Como é que vocês lidam com isso? Como é que é esse tema? É um tabu? Na luta de braço não se fala muito disso, tem que se falar? A gente tem, tanto em campeonatos nacionais como em todos os mundiais. Tem exame antidoping? Tem exame antidoping. Tá. Então, eu falo por mim, sim, que não tomo nada, aliás... Não pode usar nenhum tipo de hormônio, nada que seja relacionado a doping. Tá. Principalmente, hoje em dia, relacionado a essa pergunta, nem é tanto anabolizante que cai no doping. O que mais cai no doping são as drogas sociais, maconha, cocaína, por incrível que pareça, isso cai bastante também. E diurético também, porque a gente tem categoria por peso. Tá. Mas então, ela todo ano ela tira a foto e coloca lá na rede social, tá aqui meu exame, aqui, eu fiz, tá tudo certo. E quando você fica entre os 3 do mundo lá, você provavelmente vai fazer esse exame. E aí eu tenho feito nos últimos anos, todos os anos. Já te ofereceram? Toma isso aqui, para ficar mais forte, para crescer. Isso não existe, eu treino ela, a gente é profissional da área, a gente entende do negócio. Então assim, a gente leva muito a sério isso daí, né? Isso daí é uma questão bem complicada. Nunca me influenciei por nada disso, também sou contra. Inclusive a gente faz acompanhamento médico, endocrinologista, Dr. Ricardo Campos, que patrocina inclusive nesse aspecto, entrando no assunto do patrocínio também ajuda, de todo lado vem ajuda, inclusive do médico. Então, é uma coisa que não é aceitável, na luta de braço não é aceitável. Diferente de outros esportes talvez, sei lá, no fisiculturismo, que o pessoal possa usar, não sei também como é a regra, que não tem exame, na luta de braço tem exame sim. Tá certo, então saúde em primeiro lugar. Existe preconceito? As pessoas olham vocês com um olhar meio de meu Deus, como essas pessoas são fortes. Gabriela, você que é mulher, geralmente é o sexo frágil, já pode ter um preconceito aí, a loira pode ser associada com a burrice, a mulher é o sexo frágil. Você sente algum tipo de preconceito? Já sofreu? Sofre? Não, acho que, graças a Deus, eu tenho convívio de pessoas mais, não sei, esclarecidas. Mesmo com pessoas que eu não conheço, o que eu sinto não é um preconceito, mas é uma curiosidade. Tá.
É engraçado porque assim que eu falo, as pessoas olham pro meu braço, é automático, e depois perguntam, mas como é? E aí eu explico e as pessoas ficam interessadas e acham engraçado e acham curioso. Até na academia assusta, às vezes ela chega, ela faz barra lá com uma mão só, por exemplo. Fala, meu, como que essa mulher faz isso? Então, assim, assusta um pouco o pessoal que vê, mas mas preconceito, não, acho não que de preconceito, assim, não num aspecto negativo. E Vitor, você também não sofre, ninguém te olha na rua com aquele olhar, meu Deus, que cara forte que tá vindo. Às vezes o pessoal olha, principalmente os mais idosos, olha, nossa filho, você é grande, você é forte e tal, né? Agora que ele tá deixando a barba. Careca, com barba, o pessoal fala, meu, você tem cara de mal, mas tranquilo. Tá querendo ficar que nem aqueles russos? Sempre tem aqueles desenhos lá, o russo tem barba, careca, Tem que tentar forte. intimidar o pessoal lá de fora, né? Tem isso na luta de braço? Antes você intimida, já olha feio quando vai numa competição, já começa antes, Tem. Já aconteceu de campeonato brasileiro meu, de amigo meu, no meio da luta a gente começa a gritar um com o outro. Se você procurar isso no YouTube, tem lá. Brigar mesmo durante a luta, assim, porque o negócio pega fogo, é adrenalina 1000, né? Não tem jeito. Tá certo. A gente já tá encerrando mais esportes, mas eu queria encerrar de uma forma bonitinha, né? Há mais ou menos um ano e meio, os dois, você era treinador da Gabriela, e aí, o que aconteceu, Vitor? Agora a gente é namorado. Agora vocês estão namorando, então treinador e aluna estão namorando há um ano e meio. O esporte levou para esse lado também. O esporte ainda tem esse benefício. O esporte tem vários benefícios. Tem vários benefícios. E aí, Gabriela? Tem um namorado, treinador, toma muita bronca, não tem isso na luta de braço, toma? Toma, eu acho incrível a capacidade dele de separar as coisas. Ele não deixa eu amolecer no treino, não. Ele pega firme, às vezes eu até finjo, assim, dou uma manhadinha, assim, mas ele não se deixa abalar, não. E manda eu fazer tudo de novo, repete, vamos, e mais um, e mais um. As principais brigas são no esporte. Tem um lado bom, né? Porque já descarrega tem lá, que separar, né? Exatamente. Não leva pra casa, fica lá. Exatamente. E ela dá umas miguezinhas de vez em quando, Vitor? Como é que é? Eu não sei se isso é da mulher, mas quase todo treino dá lá. Eu viro as costas, só miguezinha pra cá, miguezinha pra lá. Tira um pezinho. A sorte dela é que ela é um fenômeno de genética, ela é muito forte. Mas então ela usa um pouco disso. Mas dá uma miguezinha, né? Muito sucesso, então, aos dois na vida profissional e na vida pessoal. Gabriela, muito obrigado por essa entrevista e boa sorte aí na sua carreira. Muito obrigada, Gabriel, pela oportunidade. É sempre bom a gente falar para o público sobre a nossa modalidade. E vamos aí, né? Esse ano começa os campeonatos mês que vem e aí a gente vai até o final do ano tentando manter os títulos. E o Mundial, quando que é? Vai ser no comecinho de setembro, lá na Hungria. Hungria, leste europeu, mais uma vez. Mais uma vez. Vitor, muito obrigado por essa entrevista e também boa sorte aí com o atleta e com o seu cartel aí de Eu que agradeço muito, principalmente pela oportunidade de abrir esse espaço para a gente divulgar a nossa modalidade. Eu também queria agradecer o pessoal da Biomax Suplementos, que sempre me ajuda. E isso faz parte, o que você está fazendo, o que eles fazem, tudo para agregar o esporte, para a gente tentar levar o nosso Brasil para fora aí. Com certeza. Então, o programa Mais Esportes fica por aqui, prometendo voltar na próxima semana.